Tudo bem. Aí, então, voltamos para Carruil e tal. A Rússia está incomodada. E aí a Rússia vira e fala assim, então eu preciso recuperar o meu status. Porque eu estou muito vulnerável. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo... Vamos botar o álcool aqui para mostrar aqui que está a expansão da... Tá bom. Lembra que a OTAN estava aqui e ela era pequena, né? Certo. Porque ela estava sufocada pelos soviéticos. Acaba a Guerra Fria, todos esses países se tornam independentes. Eu lembro essa época. Começou a surgir um monte de paísinho. Tchecoslováquia, Eslováquia, República Tcheca, Ucrânia... Cara, começa a aparecer um monte disso. Todos. Isso... Aqui também, ó. Aí Cazaquistão, também, né? Turcomenistão, Tajiquistão. Quem que ajuda eles nessa... Os Estados Unidos, a OTAN? Quem que ajuda? Não, todos eles decidem se declarar independente, então, começam a se declarar. Eles tinham riquezas naturais, coisas para se manterem... Eram países controlados por uma autoridade central, mas cada um tem a sua realidade. Entendi. A Ucrânia, por exemplo, sempre foi uma grande área agrícola de riqueza profunda. Um solo extremamente fértil. Então ela era um lugar que tinha riqueza. Seria fácil seguir sozinho. Isso. Tá. A minha pergunta é isso, se eles não eram tão dependentes da Rússia... Não, eles eram dependentes porque eles estavam fechados, dominados, mas assim, eles tinham que se reinventar. Entendi. Se recriar. Alguns deles conseguiram, outros até hoje não conseguiram. Tipo... todos os países aqui, Kirguistão, Tajiquistão, são muito, muito pobres. Turcomenistão ainda tem muito mais petróleo, tal. Cazaquistão é muito grande, também tem petróleo. Azerbaijão tem petróleo, é isso que sobrevive. Agora a Geórgia tem problemas, é pobre. A Armênia tem uma situação difícil, Bielorrússia também. Então esses dependem muito da Rússia. E por isso que a Rússia tem influência sobre eles até hoje. E vai continuar tendo. Desses daqui, muitos começaram a se juntar com a Europa. Com o quê? Com a União Europeia. E outros começaram a se juntar também com a OTAN. E isso começou a deixar a Rússia incomodada. Porque o que era antes um território dela, virou para o outro lado e virou para a aliança militar do outro lado. Então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira. Tá cada vez chegando mais perto de mim. E como toda essa terra aqui é plana, lembra que eu falei? Lembro. Aí se você tiver tropas aqui na Ucrânia, está dentro da Rússia. É essa a preocupação. E aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto. E fala, não, peraí, não pode ter essa expansão da OTAN, não pode ter expansão da União Europeia, eu não quero isso. Mas quando que isso começa? No fim da Guerra Fria, no fim do colapso do Império Soviético, você já começa com as adesões e o crescimento da União Europeia. Então, de 91 em diante, ao longo dos anos, você vai tendo... Mas aí você tem uma Rússia fraca, quieta, não podendo fazer nada. Não. Quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar, peraí, agora... Olha, eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008. Quando a Rússia invade a Geórgia. Entendi. E invade a Geórgia por quê? Porque se diz ou se cogita que os próximos 2 países a entrarem na OTAN vai ser a Ucrânia e a Geórgia. E os russos entendem que a Ucrânia é inaceitável. Ucrânia e Bielorrússia, aliás, os russos chamam eles de russos brancos e pequenos russos. Então tem a Rússia grande, o pequeno russo e o russo branco. Então, para os russos, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia é um povo só. É a mesma coisa. E daqui a pouco eu falo da história antiga, né, desse povo para a gente entender. Então, assim, o Putin quer recriar aquele espaço todo que ele dominava. Tanto que ele fala que a maior tragédia do século XXI, a maior tragédia geopolítica do século XXI é o fim da União Soviética. Ele quer recriar a União Soviética. Não dá para ele recriar embaixo de uma ideologia querendo conquistar territórios. Aquele pensamento antigo não funcionaria. Pelo menos até ontem não funcionaria. Porque então, hoje vai funcionar provavelmente na base da simples e pura força bruta. Nossa. Por isso que esse evento e episódio do que nós estamos assistindo hoje é tão importante. Faz 80 anos no mundo que nós não temos uma potência desse porte, desse tamanho, abocanhando territórios
para... 80 anos que Isso. Com mudança de fronteira de uma grande potência, Sim. uma potência, a maior potência nuclear, virar e falar assim, eu não gosto que aquele território não seja meu. Eu quero ele para mim. 80 anos que não acontece isso no mundo. Cara, por isso tá tendo essa agitação toda. É, porque isso é muito grave. Esse episódio é uma mudança de paradigma. É um novo capítulo no sistema internacional, nas relações internacionais. Daqui a 100 anos o pessoal vai estar estudando isso. Vai falar, ó, naquele momento a gente teve uma quebra. Que nem o 11 de setembro foi uma quebra. Tipo, isso daqui é uma quebra. Se ele entrar em Kiev amanhã ou hoje à noite, isso é uma quebra. Nossa. Isso é uma grande quebra. Eu nem sei como a gente entrar nesse assunto. Porque... Não, porque assim, só pra resumir, ver se todo mundo entendeu. Por que eu expliquei tudo isso? Pra mostrar por que esse território é importante pra Rússia. Como ao longo do tempo, não, pra mim essa tá briga, muito claro essa briga sempre existiu. E na verdade, essa briga não é só entre a ideia de Rússia e Estados Unidos ou Europa e Estados Unidos, mas numa escala ainda maior, num tabuleiro de war ainda maior, é uma disputa entre a potência continental, a maior potência continental e a maior potência marítima da história. Continua